Dia 25 de abril de 2024 faz 50 anos que o regime ditatorial existente no país, auto-intitulado Estado Novo, é derrubado por um golpe militar executado pelos oficiais intermédios das Forças Armadas, a que seguiu um período revolucionário do qual nasce o nosso regime democrático, que se institucionaliza ao longo de 1976, com a realização de 3 eleições para a Assembleia Legislativa, para a Presidência da República e para as autarquias locais. A Rádio Pax, com este programa, associa-se a estas comemorações, o qual se irá desenvolver a partir de hoje por 17 semanas, pelo que marcamos aqui encontro com os nossos ouvintes todas as quartas-feiras, às 10 horas, com repetição às 18. Conversas de Abril são, no fundo, uma viagem pela história do Portugal contemporâneo que ocorrerão nesta sua rádio, tendo como temas o Estado Novo, o 25 de abril de 1974, que lhe pôs fim, e os acontecimentos que se lhe seguiram, entrecruzando a evolução política de âmbito nacional com os factos políticos, económicos e sociais que marcam os dias no concelho de Beja e no distrito. Muito bem, sejam então bem-vindos a este programa, Conversas de Abril. O programa de hoje, o primeiro destas Conversas de Abril, tem como tema o nascimento do salazarismo, o início da ditadura que nos governou durante 48 anos. Sobre este assunto, sabe-se pouco. Por outro lado, quando se fala neste período, as opiniões dividem-se um pouco. Uns falam num regime fascista, outros, pelo contrário, dizem que o salazarismo não passou de um regime autoritário, diferente do que surgiu, por exemplo, na Itália de Mussolini. Comecemos pelo primeiro aspecto. Constantino Pissarra, como surge o salazarismo? Bem, em primeiro lugar quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pax e em relação a essa questão o que eu posso dizer é que o que chamamos de salazarismo, ou seja, a ditadura que se auto-intitulou de Estado Novo em contraposição com o regime republicano que o antecedeu, não é algo que surge de um momento. Vai-se estruturando, as balizas temporais são o 28 de maio de 1926, data do golpe militar que derruba a Primeira República, e até 1933-34, que é o momento em que se dá a institucionalização, chamemos-lhe assim, do Estado Novo. É, portanto, durante estes 7, 8 anos, que é um período muito agitado e complexo da história portuguesa, que se dá a transição entre a ditadura militar, que surge para regenerar a Primeira República, ou seja, para lhe retirar os males, que segundo aqueles que fizeram o golpe do 28 de maio de 1926, diziam que ela padecia. E, portanto, é isto e é daqui, deste processo complexo, que surge então o regime salazarista. Constantino, isso quer dizer que o golpe militar de 28 de maio de 1926 não tinha por objetivo pôr fim ao fim democrático da Primeira República? É verdade, não era esse o objetivo. Com o 28 de maio de 1926, não estava de forma alguma em causa o sistema liberal e parlamentar que caracterizava a Primeira República. O propósito do pronunciamento militar era uma coisa vaga e era traduzido também numa ideia igualmente vaga, que era esta ideia de regenerar a Primeira República. Portanto, a Primeira República precisava de ser regenerada. E o que unia os golpistas que fizeram o 28 de maio era tão só pôr fim à chamada ditadura do Partido Democrático, que era um dos partidos que constituíam o regime republicano. O que eles queriam mesmo, portanto, quem faz o golpe de maio de 28 de maio, é depor o governo, que na altura era chefiado por António Maria da Silva, que era, chamemos-lhe assim, o líder do Partido Democrático, que também tinha o nome de Partido Republicano Português, mas toda a gente o conhecia
por Partido Democrático. Portanto, os golpistas não tinham uma visão concreta, uma visão definida ou bem definida sobre o que queriam para o futuro do país nessa altura. É verdade, é certo. Nem podia ser de outra maneira. Porquê? Porque por detrás do golpe militar existe uma vasta frente social e política que tinham objetivos muito diversificados e, de certa maneira, mesmo contraditórios. Assim, feito o golpe, de imediato se instala uma luta fortíssima pela hegemonia do poder e, consequentemente, pela imposição de um futuro que se queria construir. E é no seio dessa luta, por esse futuro, que Salazar vai fazer o seu caminho, que é um caminho lento, um caminho sinuoso, o qual vai culminar na institucionalização do Estado Novo. Ora, neste período complexo e conturbado, a grande habilidade de Salazar é de fazer das várias direitas existentes na sociedade portuguesa uma só direita. Juntá-las, não é? Justamente. Portanto, podemos dizer que a grande arte de Salazar é, durante este período de crise económica e de crise financeira, basta recordar que a Grande Depressão, chamada dos anos 30, se inicia em 1929 nos Estados Unidos da América, e portanto, neste contexto e de dispersão das forças conservadoras, portanto, aqui a arte é de saber liderar um processo de unificação das diversas direitas em torno de um programa comum e de conceber, de congeminar, de traçar uma tática capaz de levar essas direitas a controlar o poder de Estado. Ou seja, Constantino, o salazarismo, quando surge, não é uma coisa monolítica, um corpo político onde todos pensam da mesma maneira. Exatamente, assim é de facto. O salazarismo é um compromisso, podemos-lo definir assim, é um compromisso entre as diversas direitas, ou seja, é uma plataforma onde as diferentes direitas se unem num programa comum, onde os traços mais importantes são a rejeição do liberalismo, que caracterizava a Primeira República, e a apologia, a defesa de um Estado politicamente e socialmente e economicamente forte e interventor na vida de todos os dias, o que, segundo as classes dominantes da altura, era uma condição necessária e indispensável para se responder à crise que a sociedade portuguesa estava a viver no momento. Portanto, o salazarismo é uma espécie de frente das diversas direitas existentes na altura na sociedade portuguesa. Exatamente. É mais ou menos isso. É isso mesmo. Podemos dizer que é uma frente liderada e arbitrada por Salazar com um objetivo muito bem definido e que é o de superar o Estado liberal, ou seja, de superar o Estado parlamentar, o Estado como a democracia, propondo em substituição desse Estado liberal um outro Estado, um Estado forte, interventor na vida económica e social do país, nacionalista, corporativo, antiliberal e antidemocrático. Isto chama-se um regime fascista, que não é igual em todos os países que optaram por esta solução de superação do Estado liberal, porque cada um desses países também tinha características diferentes. Agora, o que chamamos é fascismo, é esta tentativa de superação do Estado liberal a partir da criação de um regime autoritário e fortemente interventor na sociedade e de partido único. E que componentes, Constantino Pissarra, de direita, são essas que Salazar consegue juntar e depois servir de árbitro entre elas, uma vez que teriam interesses divergentes e contraditórios entre si? Podemos dizer que são 5 direitas. E seguindo uma ordem completamente arbitrária, eu diria que a primeira destas direitas, que funciona como a mola ou centro agregador, aquela a que as outras direitas se juntam, é o catolicismo social. Ou seja, a escola de pensamento onde se forma Salazar e que gira em torno de uma organização chamada o Centro Católico. É uma direita civilista, corporativa, antiparlamentar, anticomunista e fortemente defensora dos direitos da Igreja. E conservadora também. E desta corrente, chamamos-lhe assim, da direita, saem figuras importantes para a elite do regime. Citar alguns nomes para que se perceba: o cardeal Gonçalves Cerejeira, que vem a ser, portanto, cardeal patriarca de Lisboa, o Carneiro Pacheco, que vem a ser ministro da instrução de Salazar nos anos 30, Cordeiro
dos Ramos, que também é ministro no início mesmo da década de 30 de Salazar, Quirino Jesus, Mário de Figueiredo, Pacheco de Amorim, Armindo Monteiro, que foi ministro das Colónias. Portanto, um conjunto de figuras da elite do salazarismo vêm desta direita. A segunda é aquilo que nós chamamos o integralismo lusitano. Provavelmente a figura mais conhecida desta direita ultramontana, ruralista, corporativa, fortemente antiliberal, nacional e tradicionalista é o poeta António Sardinha, que inclusivamente tem o seu nome numa das ruas desta cidade aqui em Beja. São monárquicos. Portanto, defendem o regresso do país não à monarquia constitucional e liberal que foi derrubada pelos republicanos em 1910, mas uma monarquia absoluta, à moda Dom Miguel. Aqui se formaram homens que também entraram dentro do regime, como João Amial, que é uma espécie de historiador oficial do salazarismo, Teutónio Pereira, que foi ministro do Comércio e da Indústria de Salazar, e Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, que é um homem que depois faz o seu caminho pelo aquilo que nós podemos chamar a área liberal do regime, mas que chegou a ser, em 1923, diretor da revista A Nação Portuguesa, que era o órgão oficial do integralismo lusitano. A terceira das direitas é a direita republicana, portanto, a direita mais conservadora e autoritária existente dentro do regime republicano, era representada por um partido que era a União Geral Republicana, e daqui saem para integrar os quadros do salazarismo homens como Bissaia Barreto, Albino dos Reis, Duarte Pacheco, que toda a gente se lembra, mas não seja pelo aqueduto em Lisboa, Duarte Pacheco, e Júlio Dantas, um homem das letras. A quarta componente da direita é constituída por um conjunto de tecnocratas que estão na linha do pensamento do Oliveira Martins e que defendem uma regeneração moderna do país. São modernistas, são neofisocratas porque defendem uma agricultura desenvolvida e são engenheiros porque defendem a indústria, o desenvolvimento da indústria portuguesa. Daqui entram no regime homens como Ferreira Dias, Araújo Correia e Ezequiel de Campos, que foi, por exemplo, ministro do último governo, do penúltimo governo da República, de Domingos dos Santos, o ministro da Agricultura, e que fez uma lei da reforma agrária e que depois entrou dentro do regime e que propunha a divisão do latifúndio no Alentejo a partir da irrigação da grande propriedade. A quinta e última componente da direita, que integra o salazarismo, é constituída por homens como Castro Fernandes, Manuel Múrias, Ramiro Valadão. Este último vai ser o diretor da RTP, Dutra Faria, e são individualidades que estão ligadas àquilo que nós podemos dizer o único partido fascista existente, o nacional-sindicalismo, que era liderado por um homem chamado Rolão Preto, que era um movimento tipicamente fascista. São, portanto, estas 5 componentes da direita que Salazar chama para uma plataforma comum, arbitrando os seus interesses, por vezes contraditórios, o que faz no âmbito do partido único do regime, que é a União Nacional. Portanto, essa plataforma comum às várias direitas, antiliberal, antidemocrática e autoritária, vai-se elaborando com a arbitragem de Salazar. E quando é que podemos dizer que o salazarismo está definitivamente implantado na sociedade portuguesa? A partir de quando? Bom, se a gente quiser apresentar uma data precisa para isso, podemos dizer que é 16 de dezembro de 1934. Porquê? Porque é quando têm lugar as eleições para a Assembleia Nacional depois da ditadura. No entanto, parece ser mais correto dizer-se que a institucionalização do salazarismo desenrola-se de 1932, ano em que o Salazar toma posse como chefe de governo, até 1934, que é o período em que é plebiscitada a Constituição de 33. Constantino, vou ter que me interromper porque disse aqui um palavrão que nós temos que... Exato. O Constantino tem que explicar aqui um bocadinho melhor o que é isso de uma Constituição plebiscitada. Então, muito brevemente. Normalmente os países, quando querem elaborar uma Constituição, seguem um processo democrático, que é: há eleições para uma Assembleia Constituinte. O povo vota nos seus representantes, que se chamam deputados. E esses deputados eleitos no Parlamento, entre eles, discutem e escrevem a Constituição. Foi o que aconteceu em Portugal a seguir ao 25 de Abril. Fez eleições em 25 de Abril de 1975 para uma Constituinte que fez a Constituição. A 33 não foi assim. Então, uma Constituição plebiscitada, normalmente, como é que surge? Quem tem o poder encomenda a uma pessoa, 2 ou 3, que escreva a Constituição, ele escreve lá no interior do seu gabinete a Constituição e depois faz-se um referendo, onde o povo vai votar, onde diz
diz se está de acordo ou não está de acordo com a Constituição. É isso que se chama plebiscitar uma Constituição, que foi o que aconteceu. Mas, acrescentando, a questão, estava a falar em 32 e 34, o período de institucionalização do salazarismo com a aprovação da Constituição de 33, portanto é feita esse plebiscito, dá-se a reorganização da censura prévia, ela vinha de trás da Primeira República e agora é reorganizada e cria-se a Polícia Política do regime. Primeiro chama-se PVDE, que é a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Mais tarde tem a designação que ficou conhecida na gíria, que é a PID, Polícia Internacional de Defesa do Estado, e que depois Marcelo Caetano mudou de nome para DGS, Direção, portanto, Geral de Segurança. E é também neste período que surge a principal legislação sobre a organização corporativa e que se cria o Secretariado de Propaganda Nacional, que é um órgão muito importante que serve para difundir a ideologia do regime, portanto, do Estado Novo. E esta institucionalização do salazarismo faz-se na altura, de forma pacífica, com o aplauso de toda a sociedade, portanto, sem qualquer tipo de oposição, como diversas forças querem fazer crer. Foi pacífico na altura? Não foi. Portanto, ao contrário do que durante muito tempo se pensou, e alguns querem fazer crer, não foi nada pacífica. Portanto, há forças que resistem à ascensão e à implantação do salazarismo. E, portanto, são várias as tentativas para revirar revolucionariamente, embora sem êxito, a situação política no sentido do regresso do regime ao regime republicano, o regresso à Primeira República. São chamadas as forças do reviralho. É assim que eram conhecidas, que a ditadura chamava-lhe isso, porque queriam revirar, portanto, o país e voltar à Primeira República, e são constituídas fundamentalmente por republicanos radicais. Para além deste reviralho, estão ainda na resistência ao Estado Novo o movimento operário, que nesta altura está dividida em três correntes. Há o narcossindicalista, que é a maioritária, a comunista e a socialista reformista. No entanto, com a fascização dos sindicatos e com o esboroar da conspiração do reviralho, não é? O desmantelamento da corrente anarcossindicalista acontece, o mesmo acontece à dos socialistas reformistas, porque há uma repressão enorme a partir de 34 sobre a oposição e, portanto, o que fica é o Partido Comunista como única força da oposição, vivendo na clandestinidade. Para se ter uma ideia desta repressão que se abate sobre a oposição durante o período compreendido entre 26 e 39, as contas estão feitas. O Luís Farinha, um investigador do Instituto de História Contemporânea, fez estas contas e durante 13 anos são presas cerca de 15 mil pessoas. Ou seja, 13 anos, porque é de 26 a 39, o que dá uma média de cerca de 1.500 presos por ano. E nos combates de rua morrem 200 pessoas e mais de 1.000 feridos. E a isto junta-se dezenas e dezenas de exilados políticos que são ou fogem ou são expulsos do país e que se instalam sobretudo na França, em Espanha e no Brasil. E durante todo este processo de unificação das 5 direitas, Constantino Pissarra, sobre a arbitragem de Salazar, que conduz a uma plataforma política que viabiliza um regime autoritário de partido único, antiliberal e antidemocrático, o que é que se passa em Beja, no Concelho e também no Distrito? Bom, em Beja e no Distrito também, não existe qualquer manifestação de oposição ao golpe militar do 28 de maio de 26, como existe um apoio declarado à ditadura que surge. A posição partilhada pelos republicanos bejenses, nomeadamente pela esquerda do republicanismo, que era representada pelo Partido Republicano da Esquerda Democrática e que tem como uma das figuras principais Ezequiel Sobral Rodrigues e que tem como porta-voz o jornal Ala Esquerda, que tem uma história muito engraçada que falaremos mais a seguir, é a ideia de que o país precisa de uma ditadura. É aquilo que eles defendem. Portanto, viam a ditadura como um mal necessário, a fim de que o país pudesse ser posto na ordem, à altura em que a liberdade e a democracia seriam posteriormente devolvidas ao povo. Era isso que eles pensavam. E vai durar muito tempo, portanto, esse apoio da esquerda republicana à ditadura vai durar muito tempo? Não vai, porque a primeira grande crítica surge logo no verão de 26,
quando há um decreto da ditadura, que é de 13 de julho, que dissolve as câmaras municipais. E, portanto, tinham sido eleitas, nomeando o governo da ditadura, comissões administrativas para substituir estes eleitos do povo. Nesta altura, Ezequiel Sobral Rodrigues era o presidente da Câmara Municipal de Beja. E quem constituía a Câmara de Beja quando esta é destituída? Era um conjunto de personalidades, a maioria do Partido Republicano da Esquerda Democrática, que tinham concorrido aliados, imagina, do Partido Nacionalista, que era um partido da direita do regime, e que ganham as eleições municipais a 22 de novembro de 1925. É interessante notar isto, a Comissão Executiva, que era o órgão de gestão da Câmara, é presidido, nesta altura, em 26, por Ezequiel Sobral Rodrigues, que era um proprietário agrícola que tinha um conjunto de propriedades em Santiago do Cacém e que era o líder, portanto, da esquerda republicana democrática e proprietário do jornal Ala Esquerda. Depois temos... Conhecido jornal Ala Esquerda. Conhecido, porque depois vai ser um órgão oficial da Igreja. Havemos de falar nisto, que é uma história engraçada. O secretário é o Romão Figueira de Freitas, que era um comerciante que era do Partido Nacionalista, e depois os vogais eram 5. Eu digo aqui o nome, pode ser alguém que esteja a assistir ao nosso programa e que seja familiar destas pessoas. O Faustino Pinto Salgueiro, que era escriturário do Caminho de Ferro, o José Joaquim de Matos, que era industrial, o António Joaquim Pato, que é proprietário agrícola, o Joaquim de Jesus Oliveira Jacinto, também proprietário agrícola, e o Sebastião de Jesus Palma, comerciante. E havia um Senado, porque era o Senado que elegia o órgão executivo da Câmara, e elegia anualmente em janeiro de cada ano. O Senado, que definia a política do município, e elegia, como acabei de dizer, a Comissão Executiva da Câmara, é constituído por 24 elementos. E na altura da destituição, a mesa que presidia este órgão tinha como presidente o advogado Ciríaco Pereira, como vice-presidente Francisco da Costa Rosa, que era proprietário agrícola, e o primeiro secretário era o Vicente Cruz de Oliveira, que era industrial, e o segundo secretário o Joaquim Taborda, que era inspetor dos caminhos de ferro. Era isto a mesa do Senado e o órgão executivo quando foi o golpe de 28 de maio de 26. E a crítica ao governo, a crítica ao governo da ditadura tem unicamente a ver com a dissolução das câmaras municipais? Não tem, não. Porque como a ditadura dá sinais de se manter e não ser uma situação transitória para o regresso à democracia, os republicanos da esquerda democrática pedem o restabelecimento da democracia, ou seja, o fim da censura à imprensa, que entretanto é imposta, e a realização de eleições. No entanto, isto é interessante notar, é ainda a Câmara de Beja, antes de ser dissolvida e depois do decreto da sua dissolução, tendo o Ezequiel Sobral Rodrigues à frente, que no dia 18 de julho de 1926 inaugura a luz elétrica na cidade de Beja. Apesar, portanto, das medidas de supressão da liberdade que os governos da ditadura vão tomando, de que são exemplos, por exemplo, a suspensão do jornal Ala Esquerda por 2 semanas, em abril de 31, bem como o semanário O Porvir, que era o porta-voz do Partido Democrático, aqui em Beja, ainda é possível comemorar o 1º de maio, Dia do Trabalhador, em 1930 em Beja, com a realização de um grande comício no Parque de Vista Alegre, onde afluem centenas de pessoas. Grande acontecimento para a altura. Em 1930, já depois, estamos em plena ditadura, claro, foi um acontecimento importante, esta grande comemoração do 1º de maio, que depois desapareceu, podemos dizer assim. E neste comício é mesmo apresentado um caderno reivindicativo dos trabalhadores ao governo da ditadura. E quais são as principais reivindicações que constam desse caderno reivindicativo, Constantino Pissarro? É interessante confrontarmos isto com os dias de hoje, de 2024. Desde logo à cabeça, toda está a jornada de trabalho diária de 8 horas para todos os trabalhadores. Com exceção... Curioso. Há coisas intemporais. Mas reparem neste aspecto também altamente curioso, com exceção dos mineiros, para quem se exige o horário de 6 horas. 6 horas. E estamos em 1930. Defende-se uma agricultura intensiva de forma a resolver o desemprego rural, a edificação de bairros de casas económicas para os trabalhadores, subsídio de desemprego no montante de 75% do salário. Isso parece que foi hoje. E estamos em 1930. E a manutenção em Beja do chamado Tribunal de Desastres. Era aquilo que arbitrava quando existiam acidentes de trabalho, sim, com a justificação da existência no distrito dos centros mineiros, que era a Austrel e a mina de São Domingos, no concelho de Mértola. Era uma espécie de ACT na altura, não é? Justamente. Justamente. Mas isto revela a força ainda em 30 do movimento operário.
que faz este grande comício e apresenta ao Governo da ditadura este caderno reivindicativo, pensando eles que haveríamos de voltar à democracia. Em 1930, 4 anos após a implantação da ditadura, os republicanos de esquerda, em Beja e no país, ainda têm esperanças que Portugal regresse à normalidade democrática. Sim, eles mantêm as esperanças praticamente até à edificação do salazarismo. E neste ano de 30, esta esquerda republicana avança mesmo com um plano de regresso à democracia de forma faseada. O que é que eles propõem? E é interessante pensar. Primeiro, eles dizem, vamos suprimir a censura à imprensa. Primeira coisa. Depois, estabelece a liberdade de reunião e a formação dos partidos políticos que tinham desaparecido. Mais tarde, publica-se a lei eleitoral que desse o direito de voto às mulheres. E, por fim, atenção, sublinho, por fim, realizam-se eleições para o poder local. E só depois disto tudo é que vamos ter eleições para o Parlamento Nacional, o que é revelador da importância que os republicanos davam ao poder local. E ainda há uma esperança que isto possa acontecer com o anúncio, no primeiro semestre de 31, por parte do Governo da ditadura, que se iria proceder a eleições para as juntas de freguesia, câmaras municipais e Câmara Legislativa, o que leva inclusivamente à formação de uma plataforma política denominada Aliança Republicana e Socialista. E juntam-se, portanto, são os homens que ainda creem que isto pode voltar à democracia, os partidos republicanos, que são o Partido Republicano Português mais conhecido por Partido Democrático, o Partido Nacionalista, o Partido Republicano da Esquerda Democrática, a União Liberal Republicana, a Ação Republicana e o Partido Radical, o Grupo da Seara Nova e o Partido Socialista, os republicanos independentes. Mas o caminho já estava completamente delineado noutro sentido, a caminho do fascismo português. Um fascismo de cátedra, na expressão de Miguel Unamuno, um escritor espanhol, uma espécie de aliança entre a caserna e a sacristia e a alta finança, a qual se traduz num regime autoritário, conservador, tradicionalista, católico e ruralista. Muito bem, vamos colocar aqui um ponto final neste primeiro programa. E vamos analisá-lo bem. Centramos atenções no início do salazarismo, o início da ditadura. Concentramos atenções neste primeiro programa, Conversas de Abril. Antes de fecharmos esta página, Constantino, no próximo programa vamos abordar concretamente o quê? Vamos, só para termos uma ideia. Vamos abordar a ideologia, o quadro ideológico criado por este regime, que foi decisivo e fundamental para a sua perpetuação durante 48 anos. Ou seja, vamos analisar as componentes ideológicas do salazarismo e, simultaneamente, as formas como essa ideologia foi difundida dentro da sociedade portuguesa e também associada a ele aspectos de repressão que o regime também desenvolveu, tudo virado para atingir um objetivo, a sua perpetuação no tempo. Muito bem, muito obrigado. Enfim, são estas as Conversas de Abril. O principal objetivo desta série de programas é assinalar os 50 anos do 25 de Abril, que se assinalam já no próximo dia 25 de Abril deste ano 2024. Até ao próximo programa.